Olá! Neste vídeo, vamos mostrar como extrair os diagramas de montagem, mais conhecidos no universo do concreto como plantas de locação. Vamos criar a planta de locação de pilares e de blocos de fundação, além de organizar os detalhes para compor a prancha executiva. Para começar, vamos verificar as propriedades gerais dos desenhos de locação. Na aba Desenhos e Listas, vamos clicar em Propriedades do desenho e selecionar Desenho de locação. Nesta janela, definimos o nome do desenho, a disposição das vistas, as regras de cotagem, as marcas e a representação visual dos objetos, além de outras propriedades. Para agilizar o fluxo de trabalho, já disponibilizamos um arquivo pré-configurado. Basta selecionar o atributo tecla planta de locação e clicar em Carregar. Esse arquivo carrega automaticamente os parâmetros essenciais, para que a prancha nasça praticamente pronta. Uma dessas configurações essenciais é a disposição, que define o layout, ou seja, a disposição das tabelas e do selo na folha. Lembrando que a criação de layouts personalizados, incluindo carimbos, formatos e listas de materiais, foi ensinada detalhadamente em treinamentos anteriores. O layout nada mais é do que um conjunto de templates integrados. O carimbo padrão, a folha no formato A0 ou A1, e as listas de resumos de materiais pré-fabricados. Clicando em Editar, acessamos a tela de edição do layout, a qual vamos mostrar rapidamente. Selecionamos o layout que desejamos editar, e clicamos em OK. Aqui no editor, conseguimos visualizar os templates ativos que compõem o projeto, o carimbo simples, a folha no formato A0, a lista de resumo, e a tabela de materiais pré-fabricados. Dentro do layout, definimos as dimensões do desenho, podendo também criar formatos personalizados, como o A4, ao clicar no ícone de edição. Vamos fechar a janela sem salvar. Deixamos esse layout pré-configurado, para que todos os desenhos gerados já venham automaticamente com esse formato e carimbo, sem a necessidade de configurar folha por folha. Antes de gerar o desenho, há um detalhe importante. A vista será exportada para a folha exatamente com a mesma orientação e estilo em que se encontra no modelo 3D. Por exemplo, se gerarmos o desenho a partir de uma vista isométrica, ela será levada como um 3D para a folha. Se quiséssemos levar apenas os pilares em 3D, poderíamos acessar as propriedades da vista e definir um filtro para pilares em grupo de objetos visíveis. Mas não é esse o objetivo agora. Vamos gerar as plantas baixas dos níveis -1 e 0, e precisamos garantir que as vistas do modelo estejam configuradas no plano 2D. Usando o atalho Ctrl+I, abrimos a lista de vistas. Vamos acessar a planta na elevação -1 e no nível 0. Embora os dois planos já apareçam em 2D, é recomendável verificar dando um duplo clique no fundo de cada um, para assegurar que o ângulo de projeção selecionado é plano, e não 3D. Com as duas vistas abertas e configuradas no plano 2D, vamos até a aba Desenhos e Listas, e clicamos em Criar desenho de locação. Em Propriedades do desenho, confirmamos se a configuração tecla planta de locação está ativa. Podemos carregá-la e clicar em Modificar e Aplicar. Certifique-se de deixar a caixa Abrir desenho marcada na parte inferior da janela, para que o tecla abra a prancha automaticamente após a criação. Na lista de vistas do modelo, selecionamos a planta na elevação -1, e mantendo a tecla Ctrl pressionada, selecionamos também a planta na elevação 0. Em seguida, clicamos no botão Criar. O tecla processará as informações e abrirá a prancha com as duas plantas inseridas no formato A0, acompanhadas da lista de fundações, da tabela de pré-fabricados e do carimbo. As vistas podem aparecer posicionadas de forma aleatória em um primeiro momento. Basta clicar sobre a linha de contorno de cada vista e arrastá-la para organizá-las da melhor forma dentro da folha. É importante reforçar um conceito fundamental do software: o nível hierárquico de propriedades.
Clicando duas vezes no fundo da folha, acessamos as propriedades do desenho de montagem. Embora sejam parecidas com as propriedades do desenho de fabricação, precisamos respeitar a hierarquia do tecla, que se divide em 3 níveis: propriedades do desenho, propriedades da vista e propriedades do elemento. Quando criamos uma configuração no nível do desenho, não a acessamos nas propriedades da vista, e ela não sobrescreve automaticamente os parâmetros individuais definidos em cada vista ou para cada objeto. Nesse caso, faremos os ajustes de atributos diretamente dentro do painel de cada vista. Vamos começar configurando a vista da planta na elevação -1, clicando duas vezes sobre sua caixa de contorno para abrir suas propriedades. No campo de atributos salvos, buscar a configuração tecla _vista lock, pilar e bloco. Pressionar Enter para carregar as informações. E clicar em modificar. O tecla atualizará instantaneamente a representação gráfica dos blocos, pilares e marcas de locação nesta vista. Ainda faremos alguns ajustes finos, por exemplo, organizando as marcas e reposicionando as etiquetas dos pilares. E por que essas informações apareceram automaticamente de formas diferentes para cada elemento? Isso acontece porque ativamos a opção Usar configurações detalhadas no nível de objeto, dentro das propriedades da vista, aplicando filtros específicos para cada tipo de peça. Dentro das propriedades da vista, temos diversas opções de marcas e representações gráficas. Marca da peça, marca de parafuso, marca de peça vizinha, entre outras. O tecla nos permite criar e salvar N variações de configurações para cada uma delas. Por exemplo, se quisermos que a marca do pilar exiba informações combinadas usando um template, que foi exatamente o que fizemos aqui. Através do template de marca, conseguimos reunir em uma única etiqueta a posição do conjunto, Cast Unit Position, a marca CN e o nome do elemento. Para os blocos de fundação, também utilizamos um template de marca personalizado. Esse template nos permite extrair informações específicas, como o nível do topo do cálice, a elevação do topo do bloco e a cota do fundo da fundação. Da mesma forma que salvamos variações para as marcas, podemos salvar diferentes modos de exibição gráfica em peça, definindo uma representação visual para os pilares, e outra totalmente diferente para os blocos de fundação. Para cruzar esses filtros com as configurações salvas de peças e marcas, em atributos, nós utilizamos o botão Editar Configurações. Primeiro, identificamos os objetos do modelo através de um filtro de desenho, como para bloco e cálice. Em seguida, definimos o tipo de objeto e atribuímos o estilo de exibição de peça salvo, como Standard Concreto. Ou seja, nesse caso, estamos ajustando a representação visual do bloco e do cálice. Para o filtro pilar, definimos o tipo de objeto como marca da peça e atribuímos o template de marca de peça, salvo como tecla marca pilar ACN. Assim, estamos ajustando a representação da marca. E novamente para o filtro bloco e cálice, atribuímos uma marca de peça distinta, que é o template tecla marca bloco. Então, observe que associamos um template para a marcação do bloco, um template para a marcação do pilar, e uma configuração de ilustração gráfica para a peça do bloco e do cálice. Se você quisesse, por exemplo, que os pilares fossem exibidos na cor verde, bastaria adicionar uma nova linha na tabela, vincular o filtro pilar, e selecionar uma propriedade de peça salva com preenchimento verde. Salvamos todo esse conjunto de regras como tecla Lock Pilar, dentro da configuração de vista chamada tecla _vista _lock, _pilar _bloco. Assim, sempre que carregamos este atributo de vista, o tecla puxa automaticamente a configuração de nível de objeto com todos os seus filtros, marcas e estilos preenchidos. Vamos mover as linhas de eixos e as cotas um pouco mais para fora da área dos blocos, garantindo uma leitura mais limpa da planta de locação. Agora, vamos aplicar uma configuração pronta para a segunda vista, a planta na elevação 0. Clicar duas vezes na caixa de contorno desta vista,
para abrirmos o seu painel de propriedades. No campo de atributos salvos, vamos selecionar o atributo tecla underline vista lock underline pilar. Enquanto a configuração anterior era para alocação de pilares e blocos, esta foi configurada especificamente para a alocação apenas dos pilares. Clicando em modificar, o tecla aplica todas as definições automaticamente. Com a vista atualizada, vamos organizar as marcas de locação e as etiquetas dos pilares, movendo-as para posições mais limpas e legíveis. Novamente, estamos utilizando as configurações detalhadas no nível de objeto. Como mencionado, podemos deixar filtros pré-salvos, para controlar como cada tipo de elemento deve ser ilustrado na prancha. Por exemplo, se você quisesse que as vigas fossem exibidas na cor cinza com preenchimento sólido, ou que aparecessem em verde, bastaria definir essa regra, vinculando o filtro de vigas à configuração de peça desejada. Reparem que, nas etiquetas dos pilares, temos uma combinação de 3 informações reunidas pelo nosso template de marca. A marca CN, o Cast Unit Position, a posição do conjunto pré-moldado, e o nome da peça. Agora que as duas plantas baixas estão ajustadas, no próximo vídeo, vamos avançar para a criação de vistas de seção e detalhes, para enriquecer o diagrama de montagem. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.